aqui algum apoio à família de Elvino Dias, à viúva e assim como os filhos que têm apoio, portanto, educacional desde a fase do ensino primário, ensino secundário, e prometem que este apoio vai ser estendido até a fase, portanto, do ensino superior. Sabemos também que há algum tipo de ajuda como mantimentos e alguma verba monetária que também sai deste partido em prol da viúva e da família. Portanto, agradecemos novamente esta formação política por esta ação que tem vindo a levar a cabo e encorajamos os moçambicanos a que continuem a ajudar todos quanto necessitem, tal como a viúva de Elvino Dias, que se encontra numa situação de extrema necessidade, e também a família de Paulo Guambe. Sabemos que tem uma filha menor, desejamos que esta criança também venha ter o mesmo amparo do partido Podemos, se calhar até do Ana Mola, porque o Paulo Guambe, pelo que sabemos, era membro do Podemos. Portanto, acredito ser esta uma responsabilidade direta do partido Podemos. Portanto, que a mesma sorte que os filhos de Elvino estão a ter no Ana Mola quanto à educação, que a filha de Paulo Guambe também venha a ter, porque são crianças que o país amanhã vai precisar. Os pais em vida deram muito pelo povo, deram muito pelo país, e esperamos que estas crianças não venham a ser deixadas à própria sorte, mas que bons samaritanos se predisponham a ajudar para que consigam encontrar um norte nas suas vidas e fugirem, portanto, da marginalidade, fugirem, portanto, da questão de maus caminhos, maus hábitos, más amizades, e encontrarem um caminho, portanto, da palavra de Deus, o caminho da educação, que são caminhos que poderão garantir aqui um futuro risonho. São votos sinceros aqui da tua TV e também do Faça o Seu Juízo. E por falar em Faça o Seu Juízo, meus amigos, um ano depois de Elvino Dias, em forma rápida, em o que é que lhe vai a alma? Lamentavelmente, é gente sem escrúpulos que tem esta ousadia de pegar numa arma de grande porte e descarregá-la, 25 balas num indivíduo. Isto mostra claramente que neste mundo existem indivíduos que não parece que saíram da barriga de uma mãe. Qual é o dinheiro que moveu ou que move o homem a ter um comportamento igual a esse? Será que o dinheiro é mais valioso que uma vida humana? Estamos aqui a falar de um jovem que tinha um sonho, e este sonho ele compartilhava com os moçambicanos. Um sonho que nós vimos. De que sonho está a falar? Olha, o sonho de Elvino Dias, primeiro, ele na qualidade de advogado, ele tinha um prazer enorme de defender a causa daqueles indivíduos que muitas das vezes era tirado aquilo que é a sua razão. Infelizmente, muitas das vezes, esse tipo de pessoas não têm condições financeiras para contratar um advogado. Okay. Então, o Elvino Dias, ele tinha esta parte humana, não é, de abraçar a causa, não é a questão de irmandade, de abraçar a causa dos que, infelizmente, não tinham condições, os que não têm até hoje. Quer dizer, era um advogado que não olhava somente a parte financeira. Será por isso que foi apelidado advogado do povo? Este adjetivo o qualifica. Estava a ver uma reportagem, os extensionistas, os homens que zelam pela questão agricultores de uma determinada área, que viram as suas terras a serem usurpadas por uma determinada elite, e o Elvino Dias abraçou a causa e conseguiu devolver estas terras aos agricultores e não cobrou uma moeda. Quer dizer, isto mostra claramente que é um indivíduo de um coração enorme, é um indivíduo com um amor ao próximo, porque muitas das vezes fala-se de alguém porque já perdeu a vida, é um indivíduo que já não está entre nós, então o ser humano tem uma tendência de querer falar bem, mas não é o caso. Ou uma certa empatia sentimental, exatamente, para tentar exteriorizar aquilo que é o seu sentimento, mas não é o caso do Elvino Dias. Olha, o que fez... Às vezes já até pessoas, desculpa interrompê-lo, Nhantumbo, há pessoas que em vida não têm um papel assim fundamental do ponto de vista do amor ao próximo, do ponto de vista de ações beneficentes, não têm algo assim de vulto do qual possamos destacar, mas muitas vezes quando perde a vida há aqui mensagens até românticas a tentar, vamos dizer, respeitar a morte desta pessoa, mas de forma forçosa, sem que necessariamente haja aqui algo digno de realce. E vou mais. Não é o caso do Elvino. Não é o caso do Elvino. E vou mais. Indo para a tua narrativa, até tem-se dito que este indivíduo alcançou o céu. Deus o recebeu. Mas já sabíamos de antemão qual é o comportamento. Tudo bem que nós não somos juízes. Nós não somos juízes. Está a dizer que algumas pessoas que nós dizemos que Deus os tenha recebido, eventualmente
possam não ter entrado no paraíso? É isso que está a dizer? Claro, a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela é tão lúcida, porque ela diz que todos nós somos filhos de Deus. Ela tem uma espécie de um questionamento. Está na Bíblia esse questionamento? Sim. Ou uma reflexão que os cristãos fazem? Não, não é uma reflexão, é bíblico. Essa pergunta está na Bíblia. Somos todos filhos de Deus? Não, a pergunta não vem como pergunta, vem como uma afirmação. Mas eu aqui estou a trazer uma reflexão aos moçambicanos ou aos cristãos. Por quê? Porque muitas das vezes quando alguém perde a vida, há uma tendência de pensar que este indivíduo alcançou a salvação. Ou seja, tem-se dito que todos nós somos filhos de Deus. Mas não, tem que ser claro, não somos todos nós filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Repito, somos todos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que obedecem à voz de Deus. Ou seja, são indivíduos que procuram agradar ao próprio Deus. E como é que sabe que não somos todos filhos de Deus? É bíblico. Não sou eu, é bíblico. Eu não teria a capacidade de analisar o teu interior e para compreender se tu realmente és ou não filho de Deus. Quem esquadrinha o coração do homem e acaba sentenciando se hoje, nesse preciso momento, se Deus vier para a minha vida, ele vai aparecer na posição de advogado ou vai aparecer na posição de juiz? Então, se ele aparece na posição de juiz, naturalmente que ele vem para te condenar e a salvação não está em ti. Se ele vem na posição de advogado... Gostava de convidar o Hélio para trazer este debate no programa, portanto, que passa Diálogo na TV. Aqui, na tua TV, temos este programa todos os dias, de segunda a sexta, quando são por aí 13, 14 horas, com a colega Flora, porque ela aborda questões da espiritualidade, da Bíblia, porque vejo que o Hélio Nhantumbo tem muito conhecimento espiritual que se calhar eu poderia não lhe conceder o tempo suficiente para explicar. E eu até gostava de estar neste dia no estúdio para poder acompanhar essa vossa discussão, porque parece que o Hélio Nhantumbo, além de ser ativista político, também entende demasiado aqui questões bíblicas, pois não? Tenho um bocadinho de conhecimento, só para fechar se calhar Aceita este o convite, pacote. Não convite tem da problema colega nenhum. Flora. Nós estamos aqui, olha, Clemente Carlos, nós somos servos. Eu sou servo. Eu estou aqui para servir aos moçambicanos sem esperar nenhum benefício em troca, não é? Esta é a minha responsabilidade de servir. Agora, se calhar para fechar este pacote, nós somos sim criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Não há dúvidas. Agora, se tu não queres somente ser criatura de Deus, queres ser filho de Deus, tens de submeter aquilo que o próprio Deus tem nos ensinado, que é amar o próximo e procurar fazer aquilo que é o certo para conseguir conquistar o coração de Deus, e o DNA passa a ser o DNA de Deus que esteja na sua própria vida. E onde é que isto entra no assunto Elvino Dias? Por que é que lhe sentiu esta vontade de falar disso? É porque é muito chocante, é triste. É um indivíduo que não estava a lutar para o bem-estar de alguns ou por uma cor partidária. A visão dele era o bem-estar de Moçambique, não é de leste a leste. Agora, esses indivíduos que foram comovidos com os trocados, com as moedas, para tirar a vida do Elvino Dias, receberam são moedas, indivíduos, foram moedas, não há nenhum dinheiro. Olha, a vida não tem preço. A vida tem valor. Então, independentemente de qual seja a quantia que foi desembolsada para te pagar, para tu pegares numa arma e ir matar um indivíduo, aquele dinheiro sempre serão trocados, porque não há comparação possível entre a vida e o dinheiro. A vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Deus é quem permitiu com que nós estivéssemos aqui hoje, eu deste lado, a falar para si que está aí em casa, e você que está aí em casa a assistir-me também. Deus é quem emprestou-te a vida. Então, não é digno que alguém ache que você já não merece mais estar no mundo dos vivos e acabe interrompendo a sua vida. Como se de ele se tratasse de um homem imortal. Mas a fatura vem para esses indivíduos. Não somente para esses indivíduos que praticaram esta ação. Os autores morais, porque os grandes assassinos aqui não foram os que foram operacionalizar, ou seja, os indivíduos que pegaram na arma e descarregaram no Elvino Dias. Estes, infelizmente, são indivíduos que eu até posso considerar inconsequentes. Mas os consequentes são os indivíduos que delinearam, planificaram
tirar a vida do Elvino Dias em detrimento daquilo que são os seus apetites políticos. Porque estes mesmos indivíduos, hoje, onde eles se encontram, se estiverem vivos, se eu for a pegar um por um, questioná-los, por que é que tu tiraste a vida ao Paulo Ngwambi e o Elvino Dias? Eu quero acreditar que eles não terão capacidade de trazer uma resposta. E esta luta do Elvino Dias e o Paulo Ngwambi é uma luta que não somente era para o bem-estar dele momentâneo, neste preciso momento, mas é uma luta que era para chegar às gerações vindouras. Gerações vindouras estas aqui que têm a ver com os próprios filhos, tem a ver com os netos que ele em algum momento espera ter. Vai segurar aí nas gerações vindouras. Também temos que dar um espaço aqui a Moiane. Moiane, um ano de Elvino Dias, Paulo Ngwambi, na sua ótica, o que é que lhe vai à alma depois deste macabro? É uma conversa que já começamos na sexta-feira. Entretanto, foi de forma antecipada, agora já chegou o dia 19, estamos já no dia 20. O que é que se lhe oferece comentar? Bom, eu fico triste, Clemente, ver o silêncio da nossa justiça moçambicana. Já passa um ano e eu esperava que talvez poderia haver uma justiça para todos aqueles que foram mortos durante aquele macabro que aconteceu, mas ninguém diz nada até hoje. Eu acompanhei atentamente ontem, por acaso, o programa Moçambique com o Cerro, onde estava a esposa do Elvino, ela dizer que somente a Procuradoria lhe deram chaves da viatura e os documentos, celular e computador está arquivado. Não se sabe onde que estão os telemóveis. Então, logo eu noto que há uma coisa estranha aqui que está a acontecer e até então não há justiça, não há nada. O que é que tem de estranho nisso? Estranho nisso porque apenas devolver a viatura e documentos. E computador que tinha informações, e telefone que tinha informações, está arquivado. Não se sabe qual é o segredo que eles têm, que eu queria ter nesses telemóveis. Passa um ano. Essa morte não é a primeira. Temos a morte do Matavelli de Gaza, o ativista social também as conhece. Tivemos a morte do próprio jornalista Cardoso, o Sistak. Também tivemos a morte de muita gente. O próprio Samora também completou, acho que hoje, há 39 anos. Não se diz nada. Isso é vergonhoso para um país que se celebra 50 anos. Mas a nossa justiça parece que anda a reboque do regime. Não consegue vir à tona, esclarecer o que está acontecendo no nosso país. Aquilo só sai, declara que sim, vamos trabalhar no assunto, desaparece. Vou dar o caso do próprio empresário que foi sequestrado há 2 semanas, Clemente. Tinha lá vídeo chamado de vigilância, mas até hoje não se diz nada. Mesmo com provas, tudo, a justiça não diz nada a respeito a isso. Isso é vergonhoso para um país como este. É preciso que haja seriedade na justiça moçambicana, trazer as provas. Isso eu digo que é falta de vontade mesmo da nossa PGR, a própria polícia no geral. Não quer esclarecer o caso. Não é que não é conhecida, isso só existe. Anda escondida, porque não é possível que alguém saia de casa de onde tinha testemunha lá, falaram que tinha lá BT-50, tinha as armas de guerra. Onde que adquiriu as armas de guerra? Será que não há capacidade, não serão capazes ou não há capacidade de fazer investigações até encontrar os que fizeram esses mortes? Então eu acho que estamos perdidos neste país. É uma nação que anda doente, o país anda deficiente. A justiça parece que anda a reboque do regime. Então eu só tenho que lamentar e dar muita força aí à Esmeralda Gonçalves, a própria esposa do Elvino, que teve muito apoio ontem. Não digo que esse apoio é suficiente, porque tirando o filho de alguém, quem pode ter filho de alguém é Deus. Deus é que dá e que tira. Então não é um cidadão. Não há valor monetário, mesmo se fossem 10, 20 milhões, não há nada que possa cobrir. Não há nada que vai cobrir. Pese embora seja importante esta ajuda, não é? Que fique bem claro que nós estamos a desvalorizar. É importante sempre, mas é um vazio muito enorme para uma família. Elogiamos aqui o esforço de Gabriel Júnior, o esforço da população moçambicana no geral, nesta angariação de fundos, mas não há nada que substitua uma vida. Não há nada que substitua uma vida. Morreu a pessoa, tem crianças menores, crianças vão crescendo, sabendo que o pai foi morto no pulmão quando vinha num passeio ou num trabalho. Então, é que haja esclarecimento dessas mortes todas, para o bem do nosso país, para o bem da própria justiça moçambicana, para passarmos sempre dessa vergonha, Clemente. Muito obrigado, Moiane. Muito bem, estimado telespectador, o programa vai ao rubro. Estamos mesmo a falar aqui de questões muito sensíveis, questões que têm que ver com jovens que deram vida e continuam a dar vida pelo país, a cada um na sua área de atuação. Há quem o faz, portanto, na advocacia, há quem o faz através do seu talento, da música,